Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando Entre Capas, Lacan Entre Capas. E hoje abordando o seminário livro 18, traduzido por De um Discurso que Não Fosse do Semblante, um seminário de 1971. Um seminário que ele é mais curto que os outros e ele consegue assim condensar três momentos da obra do Lacan. O primeiro é o que a gente poderia chamar assim o encerramento da teoria dos quatro discursos. Então há vários capítulos envolvendo a noção de semblante, que até dá título para esse seminário, como uma espécie de programa, como uma espécie de desafio. Existiria algum discurso que não fosse desde o semblante? Vocês lembram que o semblante é um dos lugares que compõem um discurso, né? É o lugar que individualiza o discurso, que diz assim, olha, esse discurso vem de um juiz, esse discurso vem de uma pessoa, esse discurso vem de um homem, esse discurso vem de Jéssica ou de Bully. Esse lugar no discurso, ele se relaciona com o lugar do endereçamento, né, o outro a quem esse discurso se refere. Um discurso produz algo, pode produzir prazer, pode produzir desprazer, pode produzir exploração, pode produzir mais-valia, enfim. E o lugar da verdade. O lugar da verdade é aquilo onde, enfim, o semblante está suposto e é aquilo que escora o semblante. Então, qual é a pergunta do Lacan? Existiria um discurso que não fosse do semblante, que não comportasse no laço social o outro como um indivíduo? Essa pergunta é muito interessante e é uma pergunta desafiadora, porque coloca não só a psicanálise, mas o lugar do analista à luz da crítica da sua própria individualização. E isso tem que ver com, lá desde o seminário 7, né? O Lacan dizendo assim, olha, o analista é uma função, o analista é uma voz, o analista é como o coro das tragédias antigas, o analista é um objeto, né? É um objeto, um semblante de objeto. O analista é um suporte para uma função que é a da transferência, portanto, um suposto saber, um sujeito suposto saber. São todas variações em torno da mesma questão. Quer dizer, o que faz de um analista algo mais ou menos do que um indivíduo falante como qualquer outro. Então vocês escolham aí as variantes e o desafio do Lacan nesse seminário começa por isso, né? E aí a gente tem um segundo momento em que essa questão, a questão dos discursos, ela vai sofrer uma espécie assim de descompensação pela entrada, pela realização mais clara da diferença dentro da linguagem entre o escrito e o falado, entre o discurso, no sentido antigo, né, daquilo que é a língua assumida por aquele que fala. Olha, é um processo de individualização. E do outro lado, a língua enquanto algo que se escreve. A linguagem enquanto posta num outro suporte que é a escrita. E que até então estava meio longínqua para a psicanálise, né? A gente não trabalha com cartas, bom, elas às vezes trocam mensagens, mas a estrutura da coisa é a fala. Bom, nesse segundo momento do seminário, o Lacan vai dizer assim, mas a fala também comporta uma certa relação com a escrita. É como se ele dissesse assim, os falantes que sabem escrever, elas falam diferente daqueles que não sabem escrever. Veja até onde isso vai, né? O que nós vamos chamar de escrita, né? Então, tem sistemas alfabéticos, né? Fenício, demótico, grego, de escrita, e tem outras formas de escrita, por exemplo, as tatuagens, por exemplo, as escarificações, por exemplo, as cicatrizes, por exemplo, aquilo que assim se escreve na historicidade de um corpo, né? Dos seus encontros com o outro, suas mudanças de forma, né? Os resíduos do outro, tudo isso vai então ser metabolizado num outro registro de linguagem que é a letra. Então esse seminário é conhecido
pela entrada, né, de uma diferença brutal entre o significante está no simbólico, a letra está no real. E, segundo movimento do seminário, né, entrada da letra, terceiro movimento do seminário, há uma espécie de disparidade, de incongruência, de tensão entre esses registros, né? Real e simbólico, mas letra significante. E essa tensão vai levar à retomada de uma coisa bem antiga no Lacan, mas que aqui fica então decisivamente claro, que são as línguas orientais e o interesse do Lacan pelo Oriente. Porque justamente seria uma forma da gente entender o que é essa diferencialidade do oral para o escrito. Então ele é um seminário atravessado por uma viagem que ele faz ao Japão, onde ele discute com o Barthes o que é a coisa japonesa, e que retorna todo um passado, vamos dizer assim, lacaniano, de debate com os antropólogos, que já anunciavam, desde Michel Leiry, Malraux, Bataille, Octave Manony, Jean Paulin, todos eles que trouxeram ao longo do tempo a experiência do outro, né, no Oriente, também na África, mas principalmente no Oriente. Então, o Lacan vai começar a mobilizar a escrita chinesa como um paradigma. Um paradigma de quê? De que a gente pode ter todo um universo de comunicação, né, baseado na escrita, e que ele não é comensurável com a fala. Então, o sujeito pode escrever mandarim, mas não falá-lo. E ele pode falar e não entender nada da escrita. São dois sistemas completamente diferentes. Não é que eles não se tocam, mas eles não têm uma equivalência, como as línguas glossolálicas, as línguas do Ocidente em geral, onde você tem, né, um fonema que se escreve assim, outro fonema, né, uma letra que se escreve assim. Não é assim no chinês. E o Lacan vai então se interessar pela filosofia do Mencius, que é um filósofo confucionista, né? Vai se interessar pelo Lao Tse, então várias leituras aqui do grande poema, o poema do Caminho, né? O Tao Te Ching, e várias leituras de um teórico da estética chamado o Monge Abóbora Amarga, que era alguém que estudava a caligrafia chinesa e que o Lacan vai trazer aqui para toda a discussão, junto com antigas questões da antropologia da linguagem, do tipo, assim, qual que é a relação efetiva entre a língua e os sistemas simbólicos que são decalque da língua? Quando a gente tem língua escrita e língua falada? Vocês vão dizer, mas isso vai estar interessando o Lacan por quê? Porque a noção de semblante é justamente um compósito, né? Língua, escrita, fala, dispositivos, marcas, traços corporais, aparencialidade, vamos chamar assim, né? A aparencialidade que faz um. E o Lacan dizendo que faz um o quê? Que fala, que escreve, tudo juntos. E aí tem um equívoco interno ao laço social. Você está falando com esse um, mas esse um, de repente, é múltiplo. Então, certas propriedades da língua chinesa e depois da japonesa vão ser tematizadas aqui. Por exemplo, né, isso é muito importante para quem viu o vídeo aí da ontologia negativa, a ideia de que no chinês você não tem exatamente um sujeito, um verbo e um predicado. A função da cópula, né, do verbo ser, ela é completamente diferente no chinês e envolve operações, portanto, que seriam incomensuráveis com a lógica do Aristóteles. Segundo ponto. Né? Então, o que ele entende por letra é tanto a caligrafia chinesa, que vou propor aqui, né, que faça parte do nosso seminário uma certa revisão da capa, porque acho que essa capa não faz muito jus aos autores que o Lacan discute em termos de cultura oriental, né? Eu vou propor que se a gente tome como capa, o Bully vai colocar aí, né, sobre um tratado chinês de pintura, né, de Chitao, 1641, 1710, onde ali sim você tem paisagens, né? Isso aqui não é uma pintura de uma paisagem, isso é um retrato de alguém fazendo a caligrafia chinesa, né? Paisagens onde você tem a escrita implantada, onde você tem toda a economia de relações entre a montanha,
a nuvem, a água, e como essas coisas se escrevem também. Ou seja, o Lacan está na borda, né? Linguagem escrita, linguagem oral, linguagem desenho, linguagem pintura, linguagem imagem, linguagem escrita, linguagem sistema código. E a terceira fronteira que ele vai explorar é justamente da linguagem falada com a lógica do Aristóteles. E aí a gente tem o terceiro movimento desse seminário, que é a primeira vez onde ele vai introduzir as fórmulas da sexuação. A gente vai ver lá no seminário 19, no seminário 20. Qual é a temática básica dessas fórmulas? Não há relação sexual. O semblante homem não se relaciona no sentido de fazer uma proporção perfeita com o semblante mulher. Porque são dois tipos diferentes de gozo. E que envolvem dois tipos de relação entre o universal e o existencial. A coisa complica, né? O seminário avança com inúmeras referências, mas ele é muito conhecido, esse seminário, por um capítulo que é um capítulo que Lacan profere quando ele volta do Japão, né? Chamado Liturater, uma brincadeira com literatura, né? E lito, né? Lito é pedra, né? E terra faz uma alusão ao que? Ele é uma imagem, né? Uma imagem que ele tem quando ele está voando de avião, provavelmente assim pela costa da União Soviética, ou aquela costa gelada do Ártico, assim. E ele vê montanhas, e ele vê um fenômeno chamado ravinamento das montanhas, que é a água cai na montanha e ela cria sulcos. E esses sulcos descem até formar, então, poças, lagoas, pequenos mares e tal. E essa imagem, veja só, espero que o Bully ache uma imagem parecida com essa, né? Inspira o Lacan toda uma nova teoria do que é a literatura, né? Do que é esse capítulo ocidental, né? Da escrita, da leitura, do romance, do literário, que ele vai dizer assim, como é que eu integro, né, as descobertas que eu tenho desde o Saussure com o que eu experimentei aqui no Japão, né? Que é uma cultura, por exemplo, que começa por valorizar o escuro e não o claro, né? O Ocidente, às vezes, tudo que é bom é o que é iluminista, a razão clareia, a razão mostra, o que é visível é o que chega ao espírito da razão. E, por exemplo, recomendo esse livro do Junichiro Tanizaki, Em Louvor da Sombra, 1933, onde ele fala, não é nada disso. Para o Japão, o que interessa é o escuro, é o que não se vê, é aquilo que torna o claro mais fulgurante, mais valorizável. Desde a textura do papel, até o uso das tintas, até o uso da linguagem, até o uso da linguagem, que o Lacan vai dizer assim, o japonês é não analisável. Por quê? Porque a quantidade de circunstâncias que povoam a escolha dos termos e das partículas, por exemplo, se uma mulher fala com um homem, se um homem fala com um adolescente, se o adolescente fala com uma avó, a quantidade de relações entre o contextual específico e a maneira como se usa a linguagem é tão grande que ele vai dizer assim, os japoneses têm aquilo que para nós é um equívoco, né? É um acontecimento dentro da língua, como se fosse o céu estrelado. E vocês lembram que o céu estrelado é a referência do Kant para a ética ocidental, né? Quer dizer, é a imagem que a gente pode ter da liberdade do uso ético da razão. Então o Lacan volta dessa experiência, olha essa imagem e diz assim, eu me lembro das nuvens. As nuvens, o Saussure já tinha definido, elas são os dois lados da folha de papel, né? Do significante e do significado, né? Do valor e da significação. E as nuvens estão assim numa relação com a superfície semelhante àquela descrita na Bíblia, né? O Espírito de Deus andava sobre as águas. E o Lacan, então, começa a tematizar uma coisa que ele nunca tinha feito, o conceito de nuvem, né? De nuvem de significantes, o enxame, de nuvem como algo assim que não é diacrítico, que não é 1 ou 2, que não é 0 ou 1. A nuvem simboliza a transição. Então, como modelo de literater, a gente tem
essa sublimação, né? Quer dizer, a nuvem que é no fundo ar, mas que vira água. Que vira água e que pode cair até na forma sólida, né? Mas que se entranha na montanha. Esse entranhamento da água na montanha, esse ravinamento, ele vai chamar de rasura. E ele vai dizer assim, a rasura é o trabalho da letra. Isso aqui é como a escrita no corpo. E aí chegamos à definição da letra como litoral, entre saber e gozo, né? A letra como essa fronteira que vai operando aí, então, mais além do inconsciente ou redefinindo o inconsciente. Então, as formações de água, que são os precipitados, né, nessa imagem, elas são as formações de significação. Elas são as bacias, né, onde a gente consegue contar unidades, né, a partir daquilo que é disperso, como a chuva, daquilo que é gasoso, né, como a nuvem. Pra vocês terem uma ideia do estilo lacaniano aqui em Literature, eu vou ler um pedaço para vocês, né? E foi assim que apareceu irresistivelmente, numa circunstância a ser guardada na memória, isto é, entre as nuvens, o escoamento das águas, único traço a aparecer, por operar ali ainda mais do que indicado o relevo dessa latitude, naquilo que é chamado de planície siberiana, uma planície realmente desolada no sentido próprio de qualquer vegetação, a não ser por reflexos desse escoamento que empurram para a sombra aquilo que não reluz. O que é o escoamento? É um buquê. Compõe um buquê com o que distingui em outro lugar pelo traço primário e por aquilo que ele apaga. Eu o disse na época, mas as pessoas sempre esquecem uma parte da coisa. Eu disse a propósito do traço nário, é pelo apagamento do traço que o sujeito é designado. Isto é marcado em dois tempos. É preciso, portanto, que se distinga aí a rasura. Litura, liturater, rasura de traço algum que seja anterior. É isso que faz do litoral terra. Litura pura é o literal. Produzir essa rasura é reproduzir a metade do que o sujeito subsiste. Ou seja, Lacan, um dos seus momentos mais impenetráveis. O que ele está fazendo aqui? É uma mistura de teoria com literatura. É uma mistura de poesia com a transmissão e retomada de conceitos. Essa heterogeneidade caracteriza esse seminário, que é, vamos dizer assim, uma síntese desse momento e que vale muito a pena ser percorrido. Recomendo a capa que tenha pelo menos, né, uma montanha, um lago, a chuva, a escrita chinesa que o Lacan está estudando aqui. Recomendo a vocês sobre o Tratado Chinês de Pintura do Chitao. Por hoje é só. Para mais fragmentos do Lacan, o Obscuro, clique em Aqueronta Movebo. Aliás, lá embaixo as coisas dizem são escuras.